Esta é a questão que esteve presente na prova do Banco do Brasil de 2018. Ela é difícil? Ela é fácil? Depende. Veja a resolução dessa questão até o final, entenda as dicas que eu vou passar a você, as ideias que eu vou desenvolver e, independente da sua opinião agora, no final dessa videoaula você terá mais condições e bagagem matemática para enfrentar obstáculos como esse. Antes de prosseguir na resolução detalhada dessa questão, eu quero que você saiba que eu estou na torcida intensa para que tudo dê certo naquele concurso público que você vai prestar. As datas estão chegando e eu fico contente em saber que o sucesso do seu projeto de vida teve a participação dos ensinamentos que eu passei por aqui. Vou pedir também a quem não é inscrito ainda que deixe seu like e inscreva-se. Essas são duas grandes motivações para o desenvolvimento de videoaulas abordando os mais diversos temas da matemática. Vamos à resolução! Para x maior que zero, seja Sx a soma. Esse símbolo aqui de somatório está dizendo para a gente, simbolicamente, que você vai ter uma soma dos termos 2 elevado a menos nx para n indo de 1 até mais infinito. Ou seja, essa soma ela tem infinitas parcelas. E é através da observação de cada uma das parcelas dessa soma infinita que nós podemos identificar uma sequência muito especial. O primeiro termo, ou seja, a primeira parcela é 2 elevado a menos x. A segunda, 4 elevado a menos x. A terceira, 8 elevado a menos x. A quarta, 16 elevado a menos x. E assim por diante. Num primeiro momento, se você olhar para os expoentes, eles coincidem. E olha que interessante. Quando você considera o primeiro termo, que é 2 elevado a menos x, e multiplica por 2 elevado a menos x, isso resulta numa expressão bem familiar. Nós temos aqui o produto de duas potências que têm o mesmo expoente. Então existe uma propriedade matemática que garante para a gente que se duas potências têm o mesmo expoente, a gente pode juntar as duas numa mesma base quando se tratar de produto. Então, por exemplo, aqui o 2 está elevado a menos x e aqui o 2 também está elevado a menos x. Logo, eu posso deixar 2 vezes 2 com um expoente menos x apenas. E aí a gente terá 2 vezes 2, 4, elevado a menos x. A propriedade da qual estou falando é a seguinte: se você tem a elevado a n vezes b elevado a n, isso resultará em a vezes b elevado a n. Um exemplo mais específico: se você tiver 3 ao quadrado vezes 2 ao quadrado, você terá um cálculo que é 3 ao quadrado é 9. 9, 2 ao quadrado é 4. 9 vezes 4, 36. Por outro lado, se você for usar essa propriedade, note que nós temos duas potências que têm o mesmo expoente se multiplicando. A gente pode escrever as duas bases se multiplicando entre parênteses e elevar ao valor. 3 vezes 2 é 6. 6 ao quadrado é 6 vezes 6, que dá 36. Essa que é a propriedade que eu estou usando naquela fase para mostrar que o segundo termo dessa progressão ele é obtido multiplicando o primeiro por 2 elevado a menos x. E se a gente considerar o segundo termo, que é o 4 elevado a menos x, e multiplicar por 2 elevado a menos x, o que nós vamos obter? De novo, os expoentes são os mesmos, nós temos uma multiplicação. Logo, eu posso colocar entre parênteses 4 vezes 2, e elevar ao mesmo expoente, que é menos x. 4 vezes 2 é 8, 8 elevado a menos x, que é justamente o terceiro termo dessa sequência das parcelas daquela soma infinita. Você reparou, então, que a partir do segundo termo, nós podemos obter todos os termos multiplicando o anterior por 2 elevado a menos x. O primeiro vezes 2 elevado a menos x é o segundo. O segundo termo vezes 2 elevado a menos x é o terceiro. E assim vai. Logo, essa sequência das parcelas dessa soma infinita formam uma PG, uma progressão geométrica infinita. E existe uma fórmula para se calcular
a soma dos termos de uma progressão infinita. Qual que é mesmo? Você lembra? Eu vou designar por S essa soma. Ela sempre é o primeiro termo vezes uma fração em que o numerador é 1 e o denominador é 1 menos a razão. Aqui o primeiro termo é 2 elevado a menos x. E ainda a razão, a gente pode observar que é aquele valor que multiplica o termo anterior para obter o seguinte. Aqui no caso, por exemplo, nós multiplicamos 2 elevado a menos x por 2 elevado a menos x para obter 4 elevado a menos x. Depois nós consideramos 4 elevado a menos x e multiplicamos de novo por 2 elevado a menos x para determinar 8 elevado a menos x. E se a gente quiser o termo seguinte, nós multiplicamos o 8 elevado a menos x por 2 elevado a menos x e vamos obter 16 elevado a menos x. E assim por diante. Logo, a razão também é 2 elevado a menos x. Neste momento, pode estar pairando uma dúvida sobre o seu pensamento. Você pode dizer: tudo bem, eu estou entendendo que você está demonstrando que cada termo dessa sequência, que é formada pelas parcelas daquela soma infinita, é obtido nessa ordem a partir do segundo, multiplicando o anterior por 2 elevado a menos x. Mas como eu percebo isso? Quando você trata de uma questão como essa e você tem essa expressão dessa soma, ali você tem que procurar relações que vão determinar a direção que você deve seguir para a resolução da questão. Então, por exemplo, a partir dessas parcelas, você pode pensar em uma sequência infinita. E quais são as sequências que você conhece? Progressões aritméticas, progressões geométricas. Bom, mas somas infinitas, você pode considerar a das PGs. Logo, você já fica desconfiado que existe alguma relação dessas parcelas com uma progressão geométrica. Você separa cada uma delas, 2 elevado a menos x, e começa a analisar 4 elevado a menos x, o que tem a ver com 2 elevado a menos x? O expoente é o mesmo, o que pode relacionar uma com a outra, então é a base, além do expoente ser o mesmo. A base pode ser reescrita usando aquela propriedade que eu citei. Se você tem a elevado a n vezes b elevado a n, um produto de potências com o mesmo expoente, você pode reescrever uma nova potência em que você tem um produto na base e o expoente é o mesmo. E você pode escrever isso da maneira inversa, ou seja, se você tem a vezes b elevado a um valor, você pode reescrever essa expressão como um produto de duas potências com o mesmo expoente. Por exemplo, se você tiver 2 vezes 5 elevado a 2, você tem um produto que é a base dessa potência, logo você pode separar num produto de duas potências, 2 elevado a 2 vezes 5 elevado a 2. E a mesma coisa que nós vamos fazer com 4 elevado a menos x. O 4 é 2 vezes 2. E esse produto está elevado a menos x. E vai ser igual a 2 elevado a menos x vezes 2 elevado a menos x. Eu separei um expoente para cada um desses fatores, justamente por causa daquela propriedade matemática. Nesse segundo termo, eu já consegui perceber que ele é o primeiro vezes 2 elevado a menos x. Mas será que isso funciona para o terceiro termo? A gente pode usar a mesma estratégia. O 8 é 4 vezes 2. E essa base está elevada a menos x. Usando a propriedade, nós teremos 4 elevado a menos x vezes 2 elevado a menos x. 4 elevado a menos x é o termo anterior. E a gente está multiplicando esse termo anterior por 2 elevado a menos x para obter o 8 elevado a menos x. Então você percebe que cada termo a partir do segundo é o produto do anterior por 2 elevado a menos x. Isso quer dizer que a gente tem uma progressão geométrica cuja razão é 2 elevado a menos x. E assim nós podemos continuar nosso raciocínio. Substituindo nessa expressão, nós teremos que a soma desses infinitos termos pela expressão
teórica é o A1, que é 2 elevado a menos x, vezes 1 sobre 1 menos a razão, que também é 2 elevado a menos x. Antes de igualar essa expressão a 1/4, porque foi citado aí no enunciado que o número real x para o qual se tem sx igual a menos quarto é, então ele está perguntando qual que é o valor do x para que essa soma, ou seja, essa expressão seja igual a 1/4. Antes de fazer isso, vamos fazer algumas modificações nessa expressão, que vai nos ajudar a desenvolver a resolução. 2 elevado a menos x tem um significado também especial. Quando você tem um negativo aqui no expoente, você está querendo calcular o inverso do que sobrou. 2 elevado a menos x é 1 sobre 2 elevado a x. E a gente vai poder fazer isso, essa trocar o 2 elevado a menos x por 1 sobre 2 elevado a x, nessa expressão toda. Se você não lembra dessas propriedades de potência, você pode acessar a playlist, cujo link eu vou deixar na descrição desse vídeo, que tem várias videoaulas falando sobre potência, potenciação, propriedades de potências e muito mais. Vamos fazer a substituição. A nossa expressão toda aqui, ela é a seguinte. Eu posso pensar em multiplicar esse 2 elevado a menos x por 1, porque nós estamos multiplicando duas frações. E quando eu multiplico 2 elevado a menos x por 1, aqui no numerador da nova expressão, nós teremos 2 elevado a menos x. E a gente sabe que 2 elevado a menos x é o inverso de 2 elevado a x. Logo, aqui no numerador, eu posso trocar por 1 sobre 2 elevado a x. Vou fazer isso agora. E assim fica definido o numerador. 1 sobre 2 elevado a x. No denominador da soma é 1 vezes tudo isso, que é isso mesmo, e nós teremos 1 menos 1 sobre 2 elevado a x. O que eu fiz até agora, da expressão anterior para essa, é trocar 2 elevado a menos x por 1 sobre 2 elevado a x e fazer o produto. Só isso. E como que a gente vai melhorar esse denominador aqui? Ora, eu tenho 1 menos 1 sobre 2 elevado a x. Para quem não lembra, aqui embaixo, quando não tem nada, é 1. Você pode calcular o mínimo múltiplo comum. O mínimo múltiplo comum entre 1 e 2 elevado a x é 2 elevado a x. E vamos, nesse ritmo, melhorar essa expressão no denominador usando esse fato. 2 elevado a x dividido por 1 é 2 elevado a x. Vezes 1, 2 elevado a x. Menos 2 elevado a x dividido por 2 elevado a x é 1 vezes 1 dá 1. E lá no numerador nós temos ainda uma outra expressão, que é uma fração. Agora nós temos a fração no numerador sendo dividida pela fração no denominador. Lembre, fração está associada à operação de divisão. E como é que a gente faz esse cálculo? 1 sobre 2 elevado a x, que é a primeira fração, vezes o inverso da segunda fração. O que é o inverso? O denominador eu transcrevo no numerador e faço a mesma coisa com o numerador, transcrevendo-o lá no denominador. Em suma, essa primeira fração do numerador, ela vai multiplicar 2 elevado a x sobre 2 elevado a x menos 1. Essa daqui é a definição, ou uma das maneiras que você tem para fazer a divisão de duas frações. Você mantém a primeira, que está lá no numerador, e inverte a segunda, que está no denominador. Genericamente, é algo assim. A dividido por B, dividido por C, dividido por D. Eu estou pensando na fração A sobre B dividido por C sobre D. E eu estou também pensando que não existe anulamento aqui nesses valores para que não ocorra indeterminações. Nós teremos a primeira fração, que é aquela lá do numerador, A sobre B, vezes o inverso da segunda, que é D sobre C. E aí está, essa definição. E lembre-se, o D não pode ser zero, o B não pode ser zero e o C não pode ser zero.
senão nós teremos indeterminações nesses cálculos todos. Feito isso, agora a gente pode ainda melhorar essa situação, percebendo que nesse produto nós temos 2 elevado a x no numerador e 2 elevado a x no denominador. O que você pode fazer? Simplificar esse 2 elevado a x com aquele lá de cima, porque é uma multiplicação e eles estão em fatores separados do resto das expressões. Logo, 2 elevado a x dividido por 2 elevado a x dá 1. Esse 1 dividido por 1 dá 1, vezes a expressão toda aqui vai dar 1 sobre 2 elevado a x menos 1. Nossa, olha que legal que ficou! Agora fica muito mais fácil trabalhar com essa soma infinita, que tem que ser igual a 1/4. Vamos igualar. E o que a gente faz? Bom, existem vários procedimentos. Um dos mais comuns é 2 elevado a x menos 1 vezes 1. Ou seja, eu vou multiplicar a expressão que está aqui no denominador pelo 1 e vou obter 2 elevado a x menos 1, que é igual a 4 vezes 1, que é 4. Eu tenho que calcular o valor de x, então vamos isolar o 2 elevado a x. Para isolar o 2 elevado a x, nós temos que somar um dos dois lados da expressão e teremos 2 elevado a x igual a 4 mais 1. Que vai resultar em 5. E agora, você tem alguma potência de 2 com número inteiro, natural, que vai dar 5? Complicado, né? 2 elevado a 2 é 4, 2 elevado a 3 já é 8. Então, o número natural não tem. Você vai ter que usar o quê? Logaritmo. E qual a definição de logaritmo? Pela definição de logaritmo, nós temos que log de A na base B igual a C. C e somente C, B elevado a C igual a A. Vamos comparar essas duas expressões, essas duas que eu estou indicando com o cursor. Nós temos uma potência. Qual que é a potência? 2 elevado a x na de cima e B elevado a C na de baixo. Note que o C é o x. Então aqui no lugar desse C no logaritmo, a gente pode escrever x é igual a base da potência é 2, e aqui embaixo a base da potência é b. Logo, a base do logaritmo é 2. E o a, que é o valor sozinho, é 5, que lá no logaritmo é o logaritmando 5. 2 elevado a x é igual a 5. Você pode também optar por aplicar logaritmo dos dois lados da expressão. Mas que logaritmo? O logaritmo na base 2. Então, log de 2 elevado a x na base 2 é igual a log de 5 na base 2. Esse x, por propriedade, ele vai multiplicar o logaritmo. E esse logaritmo é o log de 2 na base 2. Isso tudo vai ser igual a log de 5 na base 2. Só que log de 2 na base 2 é 1. 1 vezes x é x. Logo, o x é log de 5 na base 2. Essa daí é a resposta do problema. Quer você siga uma resolução ou outra. A alternativa correta é a B. Agora você pode parar para pensar e notar sobre quantos temas da matemática a gente conversou. Nós tocamos no assunto sobre somas infinitas, transformamos cada parcela num termo de uma progressão, falamos sobre progressão geométrica, usamos uma propriedade de potência para fazer relação entre a soma infinita e os termos de uma progressão geométrica. Logo em seguida, lembramos da fórmula da soma dos termos de uma PG infinita, fizemos cálculos que envolvem frações, potências com expoente negativo e conseguimos chegar a uma equação. Desenvolvendo a resolução da equação, obtemos a resposta para a questão. E para chegar na resposta, ainda usamos o conceito de logaritmo e a definição de logaritmo. Tenho certeza que essa conversa toda merece aí sua inscrição no canal e seu like. Estou convidando você a participar dessa jornada fantástica pelo conhecimento matemático. Meu nome é Jesse, vou te esperar para a próxima aula. Até lá!